Obrigada. Oi, tá me vendo? Show. Então é isso. Vamos começando. Conforme o pessoal for entrando. Sim. Gente, boa noite. Eu sou a Pamela. Se bem que eu já fui numa aula deles, andei lá no Class, mas Verdade. sou eu. Hoje a gente vai falar, já vou deixar você se apresentar, mas a gente vai falar do sistema visual, auditivo e o estudo dirigido. As dúvidas, vocês vão poder mandar. E depois eu vou mandar lá no grupo os slides de sinalização química. Então é isso, pode falar. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Zoe. Pode chamar Zoe mesmo, não tem problema. Eu sou do quinto período, sou colega de turma da Pamela. Eu sou péssimo em provas de Santiago. Nunca tirei 10 com ele, tá? Em prova. E aqui estou eu, monitor, tá? Monitor que sirva aí de É uma motivação inspiração. para vocês. Que no fim do dia a prova é difícil, não é para todo mundo, né? Enfim. Eu também sou membro da diretoria de pesquisa da Liga Acadêmica de Neuropsicologia. Já fui monitor de Santiago em projeto de extensão por 2 anos. 1 ano e meio, na real, né? Então, tô aí envolvido, que eu gosto bastante dessa área mesmo, neuropsicologia. E eu vou explicar para vocês as questões do estudo dirigido quando a gente chegar lá. Caso vocês tenham dúvidas das questões, vocês podem segurar para o momento do estudo dirigido e a gente conversa lá. E eu vou mandar os slides para vocês. Os slides eles estão bem curtinhos, né? Todas as explicações para ficar fácil para vocês memorizarem, estudarem, enfim. É isso. Vou deixar a Pamela tocar por enquanto. A Júlia também é uma monitora, tá com a gente, só que ela não entrou ainda. A hora que ela entrar, ela se apresenta. Então é isso, gente. Eu vou compartilhar os slides aqui. Acho que o chat não vai aparecer, né? Quando eu estiver compartilhando. Então, show. Vou compartilhar aqui então. Tá aparecendo direitinho aí para vocês? Então, pessoal, vamos começar falando do sistema visual. A nossa visão acontece por meio da fotorrecepção. Então, é graças à luz que a gente consegue enxergar. Sem ela, não acontece a visão. A gente recebe energia luminosa e os fotorreceptores transformam a energia em impulsos nervosos. É ele que vai, são esses impulsos que vão chegar no cérebro
e é lá que a informação vai ser toda integrada e interpretada. Gente, calma aí que eu não tô conseguindo ler. Mas a gente vai falar um pouco sobre cada parte. Coloquei, assim, essa organização geral. Então, tudo começa no olho, mais especificamente na retina. É lá que vai acontecer a transdução, que é essa transformação da energia luminosa nos sinais neurais, né? Depois vai passar pelo nervo óptico, chegar no tálamo, mais especificamente no núcleo geniculado lateral, e de lá a informação vai para o córtex visual. Mas mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre cada etapa dessa. Gente, o olho, coloquei essa parte porque é importante para a gente entender todos os processos. Não sei como que isso vai ser cobrado na P1, mas é importante que a gente saiba, não vou me aprofundar muito, mas que a gente saiba cada parte da estrutura. Então, a esclera é essa parte aqui, ó, em volta do olho, a parte branca, ela vai proteger e sustentar o olho. A córnea, que está aqui, essa camada transparente na frente do olho. A íris. Aqui, gente, a íris, ela que controla a entrada de luz. Então, ela é musculosa. A pupila, que vai ser o buraco ali da íris, ela não é uma estrutura, mas a luz vai entrar pela pupila e a íris vai se fechar quando tem muita luz entrando e se abrir quando tem pouca. Então, é ela que controla essa entrada, mas a luz vai passar aqui pela pupila. O cristalino é a lente do nosso olho, tá aqui. É ele que vai focar a imagem na nossa retina. O moracoso e vítreo. O moracoso, tá? O moracoso tá aqui. E o vítreo aqui. Tem função de nutrição, o aquoso, e o vítreo que vai dar o formato para o nosso olho. A retina, que é o principal disso aqui, é a camada interna com neurônios, ela que vai transformar aqui, que vai transformar a luz em sinais nervosos, sinais neurais, e a gente vai falar mais sobre ela também, que é uma parte muito importante. A fóvea, que é o centro da retina, essa parte aqui. A fóvea, ela que vai dar a nitidez para a nossa visão. A imagem, quando a gente foca no objeto, quando a gente está focando numa imagem, ela está indo direto para a nossa fóvea. Então, essa imagem mais nítida acontece porque ela está batendo bem aqui. Que é onde a gente enxerga com mais nitidez. E o nervo óptico, que é esse aqui, ele é formado pelos axônios das células ganglionares e ele que vai levar a informação para o cérebro. Gente, rapidinho, eu preciso aceitar mais alguém? Eu não sei se o pessoal está conseguindo entrar. Deixa eu dar uma olhada. Ai, obrigada. Eu acabei de pensar nisso, não sei se está indo. Vamos continuar. Então, vamos começar a falar um pouco da retina. A retina, gente, ela não vai só receber esse início da imagem, ela vai começar a processar ali também. É a primeira etapa. Então, ela já vai começar a filtrar, a especializar essa informação para ser passada. Ela é organizada em camadas celulares, que a gente vai falar também sobre cada uma delas. É muito importante, gente,
entender essa parte aqui é meio contra-intuitivo, porque a luz entra de uma forma, mas a informação começa a ser processada ao contrário. Então, ó, a luz está entrando por aqui, mas ela só começa, a informação, né, só começa a ser processada aqui nos fotorreceptores. Então, é ao contrário. Vou explicar melhor isso mais para frente, mas acho que dá para ver bem. Aqui também. Então, essas são as camadas celulares da retina, vou falar um pouquinho sobre cada uma. E estão vendo que a luz está entrando por aqui, mas aqui que ela começa a ser processada. Então, ela passa por todas as células primeiro, para depois começar a ser processada aqui. As 3 camadas principais dos neurônios da retina são os fotorreceptores, esses aqui, os cones e os bastonetes, as células bipolares e as ganglionares. As células horizontais e as amácrinas, que estão aqui, fazem a integração. Mas as principais são essas 3. Vou explicar melhor sobre isso. Os fotorreceptores. Nós temos os bastonetes e os cones. Aqui, bastonetes e cones são os coloridinhos. Os bastonetes, eles são muito sensíveis à luz. É graças a eles que a gente consegue enxergar no escuro, com baixa luminosidade, né? Mas eles não distinguem cores. Mas esses são os cones. E eles são bem mais numerosos. Nós temos mais ou menos aí 120 milhões de bastonetes, enquanto temos 6 milhões de cones. Então, temos muito mais. E eles estão distribuídos pela periferia. Na nossa fóvea, é só cone. E aí eles vão diminuindo conforme vai indo para a periferia da retina. E os bastonetes vão aumentando. Já os cones. Nós enxergamos cores graças a eles. Então, nós temos 3 tipos. Tá exemplificado dessa forma assim, porque é como se um tipo enxergasse verde, outro vermelho, outro azul. Não é dessa forma certinha, mas para a gente compreender assim, é como se eles se combinassem, eles enxergam vários tons. Então, o que acontece, por exemplo, se a gente não tiver um desses cones? O daltonismo. Enfim, os cones estão concentrados na fóvea, como eu falei, e são menos numerosos. E a nossa imagem dos cones vem com mais nitidez também. Os bastonetes já é uma resolução mais baixa. Aqui, ó, a gente vê bem a diferença estrutural, né, dos bastonetes e dos cones. Enquanto os cones contêm fotopigmentos, os bastonetes contêm rodopsina. A rodopsina ela é essencial para a gente enxergar e é graças a ela que a gente consegue detectar a luz. Ela é formada por uma proteína chamada opsina e uma molécula chamada retinal que vem da vitamina A. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que vitamina A é bom para a gente ter uma visão legal e é por causa disso aqui. Gente, a adaptação é a capacidade que a gente tem, os nossos olhos têm, de literalmente se adaptarem à luz daquele lugar. Eles vão se ajustar. A gente não enxerga sempre com a mesma luminosidade. Não é sempre que o ambiente está super claro. Não, mas mesmo assim, os nossos olhos vão se adaptar para a gente conseguir enxergar. Então, isso é muito importante. Agora, vamos falar das células bipolares. Então, a informação começa a ser processada assim. A luz chega nos fotorreceptores, que são os cones dos bastonetes, depois vão para as células bipolares. Aqui, elas fazem conexão entre fotorreceptores e depois vão para ganglionares. Nós temos 2 tipos de células bipolares. As do tipo ON, que vão ativar quando a luz aumenta, e do tipo OFF, que é quando a luz diminui. É aí que o claro e o escuro começa a ser separado, esse contraste começa a ser percebido, que é essencial para a gente conseguir detectar bordas dos objetos, perceber formas. Mas isso aqui é só o inicinho, assim, da interpretação.
vai ficando cada vez mais complexo, mas são essenciais para bordas e formas. Depois das células bipolares, vem as células ganglionares. Elas são muito importantes porque elas são as únicas que produzem potencial de ação, que é a linguagem do cérebro. É isso que o cérebro vai ler. Os axônios dessas células que formam o nervo óptico, que vai levar a informação da retina para o cérebro. E elas são divididas também em tipos. Tem tipos de resposta ao estímulo e tipos de via. Tipos de resposta ao estímulo é mais ou menos o mesmo esquema das células bipolares. Só que aqui, cada célula possui um campo receptivo, que é uma área da retina a qual ela vai responder. E essa área é dividida em centro e periferia. O que vai dizer se a célula ganglionar é on ou off? É isso aqui, gente. Quando o centro está iluminado, o centro do campo receptivo está iluminado. Se ela vai ativar, então ela é do tipo on. Quando o centro está escuro, ela vai ser ativada? É do tipo off. Então é isso. Centro iluminado e ativa e periferia iluminada inibe. Centro on, centro escuro, ela vai ativar e luz no centro, ela vai inibir. Centro off. Nós também temos tipos de via. As células ganglionares parvocelulares, que detectam detalhes mais finos, vão processar cores. Gente, está muito relacionado com as camadas, já é interessante falar, do núcleo geniculado. Ele tem essa divisão de camadas parvocelular e magnocelular. E tem tudo a ver com essas células aqui, ganglionares. Então, qual é o tipo de informação que ela vai carregar? As parvocelulares vão detectar detalhes mais finos, mais nitidez, processar cores. Tem campos receptivos menores, então é como se elas focassem menos coisa, é mais devagar, então a informação vai ser mais precisa. E elas recebem informação dos cones, o que faz total sentido, porque são os cones que vão processar as cores. Já as magnocelulares detectam movimento, mudanças rápidas e são mais sensíveis a contraste. Então, ao contrário das parvocelulares, os campos receptivos dessas células são maiores. Então, a resposta é mais rápida e elas têm baixa sensibilidade à cor. Eu falei, né, que as parvocelulares estão ligadas aos cones, mas isso não significa que as magnocelulares estão, então, aos bastonetes. Não. De certa forma, elas recebem tanto informação tanto dos cones quanto dos bastonetes. Mesmo que indiretamente, ela vai receber dos dois. As magnocelulares. Agora, vamos para as células de integração. As principais foram essas, né? Fotorreceptores, bipolares e ganglionares. As células de integração vão conectar uma outra de forma lateral. Então, as horizontais vão conectar os fotorreceptores. É isso, diferente das outras células dos fotorreceptores, das bipolares e ganglionares, que vão seguir aquele fluxo vertical. Essas vão seguir o horizontal. E as horizontais têm função de inibição lateral. Então, uma célula vai influenciar a atividade das células vizinhas. Isso é muito importante para criar contraste na nossa visão. Já as células amácrinas vão ajustar o sinal que está sendo recebido. Elas estão entre as células bipolares e ganglionares. Estão muito ligadas a tempo, movimento e mudanças rápidas. Eu queria mostrar foto aqui para a gente recapitular a imagem. Aqui. Então, essas são as horizontais, ó, entre os fotorreceptores, as bipolares, e as amácrinas aqui, reparem que elas estão ligando horizontalmente as células, enquanto essas outras estão ligadas verticalmente. Então, voltando, essas são as células da retina.
Agora eu vou falar sobre o caminho que a informação percorre até chegar ao nosso cérebro, onde que ela começa a ser processada. Como a gente viu, tudo vai começar na retina, nos fotoreceptores. É ali que vai acontecer a transdução da luz. Então, a informação vai ser processada pelas células pupulares, pelas horizontais, amácrinas, depois pelas ganglionares e vai sair por ali, porque os axônios dessas células que vão formar o nervo óptico. O nervo óptico vai levar a informação de cada olho, que ainda não está integrada, a informação está separada. Chegando aqui no quiasma óptico, vai acontecer o cruzamento. Então, o campo visual esquerdo vai para o hemisfério direito do cérebro e o campo visual direito vai para o hemisfério esquerdo. Falei. O campo visual esquerdo vai para o direito e o visual direito vai para o esquerdo. É isso, gente. Porque o cérebro não vai organizar a visão por olho. Então, não é que a visão desse olho vem para cá, desse olho para cá. Reparem que é por campo visual. Vai cruzar no quiasma óptico. Depois disso, gente, ela vai para o trato óptico. Tem uma outra imagem que mostra melhor aqui. Trato óptico. Então, o quiasma está aqui, a informação vai vir por aqui. Trato óptico. A informação já está organizada por campo visual, né? E ela vai seguir para o tálamo. Então, ela chega no tálamo, mais especificamente no núcleo geniculado lateral, que vai retransmitir essas informações, mas ele também possui suas funções. Então, os sinais ainda estão bem misturados, em termos de movimento, de cor, de detalhe. É no núcleo geniculado lateral que a informação vai começar a ser organizada. E é muito importante, gente, saber que o núcleo geniculado ele está organizado em um mapa retinotópico. O que isso significa? Que as células vizinhas lá da retina vão transmitir informação, os neurônios, né? Vão transmitir informação para neurônios também vizinhos no núcleo geniculado lateral. Então, não é aleatório. Eles seguem mapa. E esse mapa vai continuar, vou falar mais pra frente, que é bem organizado, assim. Então, aqui está o núcleo geniculado lateral, ou o corpo geniculado lateral. E ele vai ser dividido em 6 camadas, cada uma recebendo um tipo de informação. Então, as camadas 1 e 2 recebem a informação das magnocelulares e 3 a 6 das parvocelulares. É aqui que a visão começa a ser separada em tipos de movimento, contraste, outra que vai cuidar da forma, da cor. Isso vai fazer mais sentido lá para frente, mas é aqui que tudo começa. Depois disso, gente, trato óptico, aqui o núcleo geniculado lateral, radiação óptica. A informação já está mais organizada, está separada em canais de parvocelulares, magnocelulares, já está mais filtrada. Aí sim, ela vai chegar no córtex visual primário. Ele fica aqui no lobo occipital. Ele vai manter aquele mapa retinotópico. Então, informações de neurônios que vieram da retina de locais vizinhos foram para o núcleo geniculado lateral, também em locais vizinhos, e vão para o córtex também nesses locais. Então, a organização continua. No córtex visual, vai ter a análise de orientação, a gente vai falar das colunas de orientação, de bordas, de localização, enfim, a informação vai aumentando, né, o nível de processamento, de complexidade da informação. Aqui dá para ver melhor o caminho que vai ser percorrido. Então, gente, chegamos no córtex visual primário. Até aqui tá tudo certo? Vocês querem falar alguma coisa? Tá dando para entender? Bem? Então, eu vou seguir, mas qualquer coisa vocês podem me interromper, podem perguntar, que a gente dá uma parada. Então tá, córtex visual primário, gente,
também é chamado de córtex estriado e é a área 17 de Brodmann. Aqui sim as características mais específicas da imagem vão ser extraídas, vão começar a ser mais organizadas. Uma das funções assim, super importantes do córtex é que ele vai detectar orientação. Vou falar disso quando for falar das colunas de orientação, mas neurônios respondem melhor, então eles vão disparar quando vem uma linha vertical, outros neurônios, uma linha horizontal, outros na diagonal. Isso é muito importante, porque é assim que a gente vai começar a identificar as formas. Outra função do córtex visual primário é analisar contraste e bordas. Isso é muito importante para separar objetos do fundo. Então, o que eu já tinha falado na retina, né, mas aqui começa a ficar um pouco mais complexa essa percepção. A informação continua sendo organizada espacialmente pelo mapa retinotópico, mas ele não é totalmente uniforme. Porque vocês lembram da fóvea, que é o centro ali da retina? É ali que a imagem vai ser mais nítida, ter mais acuidade. Então, a fóvea vai ocupar uma área muito maior no córtex para ser interpretada, né, do que a periferia da retina. E é por isso que a gente enxerga com mais detalhes quando a gente foca numa coisa, né, quando a imagem vai para esse centro. Ele também vai começar a integrar as informações. Então, até então, estava tudo bem separado, né? Aqui a informação vai começar a ser integrada. Então, as vias de detalhe e de movimento, por exemplo. Depois disso, ele vai repassar essas informações para outras áreas serem processadas. Aqui é o início da análise. Não, a informação não vai ser toda processada no córtex visual primário. Depois aqui, gente, a informação vai seguir para a via ventral, uma parte para a via ventral e outra para a via dorsal. A via ventral, que vai interpretar o que a gente está vendo. Então, a gente reconhece objetos graças à via ventral. E a via dorsal, que é onde está. Então, a localização e como que eu interajo. Então, um copo na minha frente, por exemplo. Eu consigo reconhecer que é um copo graças à via ventral. E eu consigo entender onde ele está. Então, por exemplo, quanto que eu vou me mover minha mão para eu pegar esse copo graças à via dorsal. O córtex visual primário, né? Agora sim, vamos falar das colunas. Ele é organizado, se chama organização colunar. Os neurônios são organizados em formas de coluna, não é aleatório. Então, é como se fossem filinhas assim mesmo de neurônio. Eu coloquei uma imagem que eu acho que dá para entender melhor, porque eu acho isso muito difícil de imaginar, essa organização. Mas é importante a gente saber que os neurônios dentro dessa mesma coluna vão responder ao mesmo tipo de estímulo. Então, dependendo da coluna em que ele está, ele vai responder a um estímulo diferente. Aqui, coluna de orientação e aqui de dominância. Claro que é uma imagem bem ilustrativa, assim, só para a gente entender melhor. Mas, enfim, acho bem difícil de imaginar isso sem ter uma imagem. Tipos de coluna. Temos as colunas de orientação, que é basicamente o que eu já tinha falado, que alguns neurônios vão responder melhor quando enxergam uma linha vertical, outros uma linha horizontal. E é isso que vai fazer a gente ver formas. E também temos colunas de dominância ocular. Então, alguns neurônios vão responder melhor quando recebem informação do olho direito, outros do olho esquerdo. Isso é muito importante porque para a imagem ser realmente integrada. Mas isso não significa que elas trabalham totalmente sozinhas, isoladas. Não, nós temos áreas que essas colunas estão organizadas em conjuntos maiores. Isso é muito importante porque é assim que o nosso cérebro vai analisar vários aspectos ao mesmo tempo daí do que a gente está enxergando.
Além disso, além das colunas de orientação e de dominância, nós também temos as bolhas, então essas regiões aqui, e as interbolhas, que ficam entre elas. Elas são áreas especializadas em processar informações diferentes. Então, as bolhas, elas são mais focadas em processar cor. Os neurônios que estão nas bolhas não respondem muito à orientação, porque essa é uma função que vai ficar mais para as interbolhas. As interbolhas, que são as regiões entre as bolhas, já são o contrário, elas não focam muito na cor. Elas são sensíveis à orientação, que vai ser muito importante para detectar a forma dos objetos, os contornos e detalhes. Depois disso, a informação, saindo aqui do córtex visual primário, a informação vai ser dividida. Então, temos a via dorsal, que vem para o lobo parietal, e a via ventral, que vem para o lobo temporal. A via dorsal, que é a via que vai interpretar o local, o movimento. Então, assim para a gente entender e decorar, fica mais tranquilo. Via dorsal, onde? Via ventral, o quê? Então, a via dorsal como eu falei, é graças a ela que a gente vai entender onde as coisas estão, e ela está mais associada à via magnocelular. Lembram das células magnocelulares e parvocelulares? A via dorsal está ligada a essa via magnocelular. Enquanto a ventral, que vai nos dizer sobre o que é que a gente está vendo, o que é aquele objeto, vai fazer com que a gente... Oi, pode falar. Oi, Pamela. Em alguns slides lá atrás, acho que você tinha colocado, eu agora não tenho certeza, que a via ventral era o que é e onde é. Você consegue voltar para eu verificar? Uhum. Eu tinha visto, acho que dorsal, como interagir. Não sei se eu vi errado, tá? É aqui, ó. É isso. A via ventral, o que é, e a via dorsal, onde está e como interagir. Ah, tá bom. Tá jóia. Obrigada. Tá bom? Nada. Então, gente, é isso. Via dorsal, local, movimento. Então, é isso. Como a gente vai interagir, como que eu faço para chegar nesse objeto. E a ventral, o que eu estou enxergando. Reconhecer cor também. Então, essa via está mais ligada à via parvocelular. Aqui, basicamente, eu já falei. Depois disso, a informação segue para o córtex visual secundário. Aqui as informações vão continuar sendo integradas. É todo um processo. Só que aqui vai ser tudo mais complexo. O importante da gente saber é que V2 vai manter aquele mapa retinotópico. Então, de novo, os neurônios que estavam próximos em V1 vão mandar informações para locais também próximos em V2. Depois disso, eu coloquei aqui que o mais importante da gente saber é de V4 e V5. De vez em quando o Santiago cobra isso em questões de VOF, mas a gente não vai se aprofundar em cada córtex, não. O V3, ele tá ali entre um e outro, tem uma função um pouco menos definida, mas a gente sabe que ele está relacionado à forma global e ao movimento dinâmico. Já V4, gente, é muito importante. É a principal área que vai processar cor. Contornos e formas também, mas principalmente cor. Uma lesão em V4 vai gerar acromatopsia cerebral. Já V5, que também é chamado de MT, é especializado em movimento, direção e velocidade, principalmente movimento. Então, V4 é cor, V5, movimento. Uma lesão em V5 geraria acinotopsia. Então, é isso, ficamos por aqui. Acho que isso é o mais importante, assim, da gente saber para P1. E agora, a Júlia vai apresentar o sistema auditivo para vocês. Obrigada. Oi, gente. Estão conseguindo escutar direitinho? Tá dando pra... Ah, tá, fechou. Então, gente, eu sou a Júlia, né? E
vamos falar aí do sistema auditivo. Para a gente entender o sistema auditivo, a gente tem que entender o que é o som. O som ele vai ser uma onda mecânica causada pela vibração de algum objeto. Então, essa pressão ela vai agir em diferentes meios, né? Na água, no ar e até em locais sólidos. Então, a gente pode dar de exemplo as ondas mecânicas das cordas de um violão, dessas pregas vocais, enfim. E essas ondas, a gente vai calcular a frequência delas. A frequência, ela vai ser o número de ondas por segundo. Então, quando a frequência é muito alta, quando ela é tipo assim, o tom vai ser mais agudo. E quando a frequência é muito baixa, o tom vai ser mais grave. E a gente vai ver isso mais especificamente quando a gente for ver a parte do tonotrópicos. Pode passar, por favor. Ia te perguntar isso. Quer que eu vá passando para você? Quer que eu pare de compartilhar? Pode passar para mim, por favor? Pode. Obrigada. Então, gente, na anatomia do ouvido, a gente vai dividir ele em 3 partes. O ouvido externo, o médio e o interno. O ouvido externo, ele vai captar essas ondas mecânicas que a gente acabou de ver. E ele vai ser composto pelo pavilhão auricular, que ele tem esse formatinho para facilitar a captação, e o canal auditivo. Então, ele vai captar e direcionar e amplificar essas ondas sonoras para a membrana timpânica, que não sei se vocês estão conseguindo ver, é essa partezinha ali, a parte 3. E aí, o ouvido médio, ele vai ser dividido nos ossículos e o ouvido interno vai ser a cóclea. Pode passar, por favor? O ouvido médio, ele vai ser muito importante porque vai ter a transformação e amplificação da energia. Então, assim, antes o som, ele era uma onda que estava no ar, né? E aí, a partir do momento em que o ouvido médio, enfim, vai acontecendo o que eu vou falar nos próximos slides, ele vai para o meio líquido dentro da cóclea. E vai ser formado por esses 3 ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo. Então, o que vai acontecer? As ondas mecânicas, elas vão chegar, vão ser captadas pelo ouvido externo e aí vão chegar na membrana timpânica. Chegou na membrana timpânica, ela vai vibrar, né, por conta desse estímulo e, consequentemente, essa vibração vai passar para os ossículos. Os ossículos, eles vão amplificar esse som, né, essa onda sonora, e vão passar essa vibração para a cóclea, para o meio líquido, como a gente pode ver ali embaixo. Pode passar, por favor. Aí eu botei, acho que não tá indo, né? Eu botei um... Pode voltar, por favor? Será que tem como a gente botar o vídeo? Às vezes ele não tá baixado no meu Canva. Pera aí que eu vou dar uma olhada. Eu acho que eles conseguiriam entender legal, sabe, como é que funciona. Não tá indo. Você quer me mandar o vídeo e eu compartilho aqui? Também acho que seria legal, ficaria mais visual. Amigo, o seu microfone tá fechado. Obrigada. Eu vou te mandar aí o vídeo, peraí. Aí, ó. Te mandei.
Aí eu já vou mandar os outros também, porque a gente já bota, tipo, já deixa pronto para depois. Show, tô baixando aqui e vou compartilhar, gente. Um segundinho. Tá aparecendo a tela? Tá. Então, beleza. Aí a gente vê a vibração chegando na membrana e depois passando para os ossículos e amplificando essa vibração para a cóclea, que é esse labirinto aí que a gente está vendo no final. Aí é isso mesmo. Obrigada. Aí a cóclea. A cóclea ela vai ser esse canal em formato de caracol, dividido internamente por essas 3 partes. Se a gente for cortar a cóclea, vão ter essas 3 partezinhas. A vibração. A vibração, como eu posso explicar? Vai chegar no... Desculpa, deixa eu só botar minha cachorra aqui para fora. Então, essa vibração, ela vai chegar no meio externo, vai chegar no ouvido externo, né? Aí ele vai captar. Captou, ela vai entrar em contato com a membrana timpânica, que é aquela partezinha azul antes dos ossículos. Chegou na partezinha azul antes dos ossículos, ela vai passar essa vibração para eles. Isso vai ser importante porque vai amplificar a força da vibração. Então, você está vendo que no vídeo, ele meio que faz esse movimento para a cóclea. Entendeu? Eu consegui explicar direitinho? A sua dúvida? Sim, obrigada. Qualquer coisa você fala, que eu vejo outro modo de explicar. Eu posso te mandar esse vídeo. Eu vou mandar esse vídeo no grupo. É um vídeo bem legal, tem no YouTube. Aí eu acho que a gente consegue entender melhor. Mas, enfim. Aí a cóclea ela vai ser dividida nesses 3 compartimentos, né? E vai ter a escala vestibular, e as 3 vão conter líquidos. A escala vestibular ela vai conter a perilinfa, a escala média ela vai conter a endolinfa, que vai ser rica em potássio, e na escala média vai ter o órgão de corte, que vai ser muito importante para a gente. E também a gente vai ter embaixo da escala média a escala timpânica, que vai conter, assim como a escala vestibular, a perilinfa. Pode passar, por favor. Então, o órgão de corte que eu acabei de falar, ele vai ser localizado, né, num desses compartimentos e vai ser a unidade funcional da audição localizada no interior da cóclea. Então, ela vai repousar sobre a membrana basilar e ela vai atuar como esse analisador mecânico das frequências. E sobre essa membrana, a gente vai encontrar as células ciliadas, que vão ser esses receptores principais. Se a gente for ver ali pertinho, na célula ciliada, vai ter os estereocílios. E nos estereocílios, a gente vai ter canais mecânicos. E a gente vai ver depois qual a função desses canais, quando tiver a vibração. Pode passar, por favor.
Então, como é que vai ocorrer, então, uma transdução sonora? Vai chegar o movimento das ondas, a vibração vai passar pela membrana timpânica e a membrana timpânica ela vai vibrar os ossículos do ouvido médio e vai ser importante para amplificar a força da vibração. O estribo, então, ele vai passar a vibração amplificada para o líquido presente na cóclea e a vibração do líquido vai vibrar a membrana basilar que a gente acabou de ver, onde estão as células ciliadas. Uma coisa importante para a gente falar, pode passar, por favor? É o mapa tonotrópico. As células ciliadas elas vão ter diferentes graus de sensibilidade, como a gente pode ver. Enfim, aí, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas lembra que eu falei da frequência? Então, na célula ciliar, o mapa tonotrópico, ele vai realmente ver a cóclea, tipo assim, eu não sei se... Pode passar, por favor? Aqui, ó. Vai chegar o estímulo. E aí, dependendo desse estímulo, dependendo da frequência desse estímulo, por exemplo, se for de 400 Hz, ela vai lá para a escala timpânica. Então, vai diretamente para o local que... para o local correspondente ao número da frequência. Então, ela vai ser despolarizada e o neurônio que representa exatamente a frequência específica é onde vai parar. Pode voltar, por favor? E é isso. Pode passar? Então, aí vai ocorrer, então, o estribo vai fazer esse movimento na cóclea, né? Passando essa vibração e a membrana basilar ela vai se mexer. Nisso que a membrana basilar se mexeu, vai ter o estereocílio aqui. E o estereocílio, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser meio que achatado. Quando ele for, for meio que achatado, esses canais mecânicos, eles vão abrir. Quando eles forem abertos, vai entrar potássio, porque lembra que eu falei que era rico em potássio? E aí vai entrar potássio e vai despolarizar essa célula. Pode passar, por favor. Nisso que despolarizou, essa despolarização vai diretamente para os canais dependentes de voltagem, vai entrar cálcio e essas vesículas vão ser abertas, liberando os transmissores para o neurônio sensorial primário. Aí é um vídeo. Eu te mandei, eu acho. Não, vou colocar aqui. Aí, ó, dá para ver direitinho os estereocílios eles sendo achatados, abrindo o canal e passando essa sinalização. A hierarquia não é algo que o Santiago ele geralmente cobra, mas é legal a gente saber. Quando esses neurotransmissores eles forem liberados, vai gerar um potencial excitatório pós-sináptico e ele vai se propagar até a zona de gatilho. Então, se a despolarização ela for suficiente para atingir o limiar, vai disparar o potencial de ação no neurônio sensorial e esses axônios desses neurônios sensoriais vão formar, junto com o nervo coclear, o nervo vestíbulo coclear. Pode passar, por favor? E aí vai ser esse
vai passar por esses locais. No núcleo coclear, no núcleo coclear vai ser a primeira parada e vai ser onde a informação sonora vai começar a ser codificada e separada por frequência. Na oliva superior é onde a gente vai ter essa noção espacial. No colículo inferior vão ser onde os reflexos auditivos e os processamentos complexos vão ocorrer. E no tálamo é onde vai selecionar e organizar a informação para passar para o córtex. E aí, chegando finalmente no córtex, é o destino onde o som ele é percebido conscientemente. Então, ele vai ser identificado como o que é e onde é, pelas vias ventral e dorsal. Aí é isso, gente. Qualquer dúvida pode falar. Se eu não fui muito clara também, eu explico de novo. E eu vou passar os vídeos para vocês, que eu acho que eles são bem explicativos. Boa noite, tudo bem? O Santiago hoje na aula, ele corrigiu, se eu não me engano, até o exercício VOF 20 e poucos. Aí, tipo assim, aí caso... Aham, sim, alguns muitos. Aí, tipo assim, se alguém tiver alguma preferência por questão também, eu acho que né, vocês podem explicar, mas só falando de onde que ele parou ali, que é mais fácil para vocês continuarem. Oi, então, eu fiquei até um pouquinho mais tarde, né, que ele terminou de corrigir, e teve uma questão que tá a 35, no caso, ele estava como verdadeira no gabarito, e na verdade é falsa. Eu acho que foi a única que ele corrigiu, assim, ao longo. Uhum. Oi, tudo bem? Eu tô no perfil do Luca, mas é a Madu, na verdade. Então, eu queria entender essa parte dos estereocílios que vocês falaram, que vocês falaram que eles são achatados, né, com aquele movimento mecânico todo, e aí eles abrem o canal de sódio, e aí eles despolarizam, aí acontece PA, é isso? Ó, vamos fazer assim? Segura essa pergunta, vamos recomeçar a chamada para não acabar o tempo e não morrer no meio da resposta, que aí eu tenho que recomeçar a gravação também, né? Pausar a gravação, tudo certinho. E aí. E aí a gente responde nela, pode ser? Tá E bom, para Luiz. responder você também, Mariana, a gente não tem uma revisão rápida do conteúdo de olfação, essas coisas, mas eu tenho o que ele cobra geralmente é em cima das questões que ele passou depois no Classroom, e eu vou comentar sobre elas. A gente tem slide sobre isso? Você fez, Palma? Então a gente tem slide sobre isso. Vai tudo junto. Filho, eu vou mandar lá no grupo. A gente não vai falar sobre isso aqui na chamada, porque eu acho que ele vai cobrar de uma forma bem superficial, né? Pelo que ele falou. Gente, ele vai reescrever aquelas 3 questões ali. Ele vai trocar só uma coisa ou outra para fazer se é verdadeiro ou falso. Ok? Então é isso, gente. Vou mandar lá no grupo depois, esses slides. Eu vou disponibilizar os slides também das coisas já para vocês lá. Eu vou pausar aqui a gravação e a gente vai começar a chamada de novo, ok? Até daqui a pouco.